paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 5. O título do capítulo é Davi é constituído rei de todo Israel, Santo Jesus. Então aqui, finalmente, o Davi, após passar tantas dificuldades, tantas lutas, vai cumprir o seu propósito de se tornar rei de todo Israel, né? A gente viu no capítulo anterior que Davi já governava sobre Judá. Só que agora ele vai assumir o governo total da nação de Israel, amém? Então aqui, todos nós passamos pelos período do processo, né? Que é aquela dificuldade das provas, das lutas. Mas vai chegar o dia em que a gente recebe a promessa que Deus nos prometeu, né? Chegou o dia do Davi, santo Deus. E após receber a sua promessa, será que você não vai ter mais problemas, dificuldades? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós teremos sim, tá? O Davi se tornou rei e já vai para a batalha, já vai lutar contra os filisteus, santo Deus. E assim é a nossa vida. A gente consegue um novo emprego, você vai ter novos desafios. Você se casou, você vai ter novos desafios, né? Você se tornou pai, vai ter novos desafios. E assim, a vida é cheia de desafios. E esses desafios nos trazem aprendizado e nos fortalecem, tanto na fé, como mentalmente, espiritualmente. De todas as maneiras, essas lutas nos fortalecem, amém? Então, seja um lutador e nunca desista, porque é isso que Deus quer de nós, tá bom? Que nós lutemos e todos nós venceremos pela fé em Cristo Jesus, amém? Os assuntos do vídeo de hoje serão vários, né? Bem variado. Aqui, ó. Como ser exaltado? Santo é Deus, aqui o Davi está sendo exaltado. Como que ele conseguiu chegar nisso daqui, né? Então é importante. Também tem uma curiosidade, né? Aqui, ó, a gente vai aprender um pouquinho sobre o sistema da besta, como que funciona, como que está sendo o governo atualmente, né? A gente tem isso representado num gráfico, tá bom? Quem que domina, quem que manda no mundo hoje, né? E a gente vai aprender também sobre o sistema do Cordeiro. Como é que Jesus Cristo nos ensinou sobre hierarquia, classes sociais, como que funciona no sistema de Cristo, né? E por que os reis tinham tantas mulheres naquele tempo? Será que Deus permitia isso? Será que Deus era a favor disso? A gente vai ver o que Deus pensa sobre esse assunto, tá bom? E também, neste capítulo, se cumpriu uma profecia dada a Moisés, lá no livro de Deuteronômio. Então, é muito aprendizado para nós hoje, tá? Eu espero conseguir falar tudo aqui neste vídeo. Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, todos ossos da tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Te apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Santo é Jesus Cristo. Olha só, a idade de 30 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo também começou o seu ministério com 30 anos. Santo é Deus. Não existem coincidências na palavra de Deus, tá? Tudo aqui é referência, né? Davi está representando, simbolizando o governo de Cristo enquanto ele estava aqui na terra, né? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Santo Deus, 33 anos é a idade que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo morreu. Santo Deus, então, tanto a idade que Cristo começou ao seu reinado, né, a anunciar o reino de Deus, e também a idade com que ele morreu e depois ressuscitou e subiu aos céus, começar o seu reino eterno lá no céu, né, Santo Deus, está aqui registrado na história de Davi. Então isso não é coincidência, isso aqui é uma referência apontando para Cristo, amém? Verso 6. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos,
que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Santo é Deus. Então aqui o Davi ele fez uma proposta para quem ferisse os jebuseus que afrontaram o rei Davi. E também Deus tinha mandado exterminar esse povo porque eles estavam na terra prometida que Deus deu a Israel. E eram povos maus que já tinham ultrapassado todos os limites da injustiça. Então Deus está usando do rei Davi para poder executar justiça e juízo contra os jebuseus. Amém? Então aqui Deus usou do Davi e ele fez uma proposta àqueles homens corajosos do seu povo de Israel que fizessem essa missão aqui, eles exerceriam cargos de autoridade no reino de Davi e seriam capitães, né? Santo é Deus. Então, aqui no reino de Davi, para você conquistar um lugar de posição, você tem que merecer. Santo é Deus. E é assim também no mundo espiritual, tá bom? Se você quer ser um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, você tem que merecer. O que você está fazendo pelo reino de Deus? Você está evangelizando? Você está orando pelos enfermos? Está visitando hospitais? Está jejuando? Como que você quer receber um dom? Como que você quer entender melhor a palavra de Deus se você não está buscando servir e agradar o teu Deus, né? Aqui o Davi está representando Cristo. Então o que você tem feito por Cristo para você conseguir um lugar de destaque no seu reino? Santo é Jesus Cristo. Então já deixo essa interrogação aqui para ver como que está a sua vida espiritual. Porque para merecer um cargo no governo de Davi, você tem que merecer, você tem que lutar, tem que batalhar. Então batalhe suas batalhas pessoais, mas também, principalmente, lute pelo reino, lute pelo seu rei, tá certo? E o nosso rei é Jesus Cristo. Então vamos lutar pelo nosso Senhor, né? Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor deste Nilo até dentro. Santo é Deus. Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então o segredo para você ser exaltado, um deles é lutar pelo reino de Deus, né, em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que está escrito, né? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É um segredo para você ser abençoado e exaltado aqui na terra, tá bom? E principalmente lá no céu, quando você receber a coroa da vida eterna. E outro segredo aqui, né? E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então, para você crescer, Deus tem que estar com você. E para Deus estar com você, vocês têm que ter obediência à palavra de Deus. Vocês têm lendo a Bíblia na casa de vocês? Estão indo para a igreja? Estão procurando ter uma vida de santidade e obediência ao teu Deus? Então busquem ao seu Senhor e você vai ganhar crescimento espiritual. E também, se Deus estiver com você, você vai crescer no seu serviço, vai crescer nos seus estudos, aonde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, você será abençoado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Verso 11. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Glória a Deus. Olha só, o Hirão, o rei de Tiro, enviou presentes ao rei Davi. Santo é Deus. Então quando você começa a obedecer a Deus, Deus move o coração das pessoas para te ajudar, né? O rei Davi, ele não foi pedir ajuda para o rei Hirão. Deus colocou no coração do rei Hirão de ajudar o servo de Deus, né? De ajudar o Davi. Porque ele viu que o rei Davi, ele é um homem de guerra, que ele vencia suas batalhas e que Deus estava com ele. Então ele foi sábio. Eu vou ajudar esse homem porque esse homem, Deus está ajudando ele. E se eu ajudar esse homem, com certeza eu também serei abençoado. Porque ele é um homem de Deus, Deus está com ele. Então tenha esse pensamento. Se você vê uma pessoa que você sabe que é uma pessoa temente a Deus, que ajuda as pessoas ao redor dela, que Deus está com ela em tudo, que ela é abençoada, que Deus já fez milagre na vida dela, é sábio da tua parte você ajudar essa pessoa, tá certo? Porque você ajudando essa pessoa a crescer, você está ajudando o reino de Deus crescer também, tá certo? Você conhece uma pessoa que evangeliza, você não tem tempo para evangelizar, mas você conhece um missionário, você conhece uma pessoa que tem um canal de televisão para evangelizar, e ajuda o reino de Deus a crescer, tá bom? Dá um dízimo na tua igreja, ajuda o reino de Deus a crescer. Se você não tem tempo para levar a cesta básica ao pobre, dê dinheiro a pessoas que fazem esse trabalho, né? Então, procure pessoas que você conhece, que são sérias, que têm uma vida dedicada a Deus e ajude essas pessoas. E Deus te abençoará também, porque você está ajudando o reino de Deus, tá certo? Verso 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Olha só. Então, o Davi entendeu
que ele se tornou rei porque Deus estava ajudando ele. E com um propósito. Qual que era o propósito do rei? Né? Para ser exaltado, né, por Deus. Né? O seu reino por amor do seu povo. Então ame o próximo. Né? Quem está na liderança tem que amar aqueles que estão sobre a sua autoridade. Né? Se você é um pastor, você tem que amar suas ovelhas, cuidar bem delas. Se você é um empresário, você tem que amar seus funcionários, amar os seus clientes, fazer de tudo para agradar e se dar bem com todos, tá certo? E assim você vai ter um crescimento, tanto espiritual como material. É assim que funciona para você ser exaltado, tá certo? Só que Jesus Cristo ainda vai dar uma lição a mais, tá? A gente vai aprender aqui agora. Aqui, ó. Como que a gente vai ser... como o segredo para ser exaltado. Então a gente viu aqui algumas lições, mas agora vai a principal, que é o que o próprio Cristo nos ensinou. Mateus capítulo 20, do verso 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então aqui Jesus Cristo está falando, olha, o sistema desse mundo aqui, esse mundo aqui tem um modo operante. O príncipe desse mundo aqui tem um jeito de governar, que é diferente do meu. Né? Então Jesus Cristo está falando aqui, ó, o mundo funciona dessa maneira. Os grandes, os poderosos, aqueles que têm destaque, dinheiro, mandam naqueles que têm menos dinheiro e humilham e colocam cargas pesadas sobre aqueles que estão na base da pirâmide. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês entenderem, tá? Aqui está a pirâmide das classes sociais. E eu vou continuar aqui lendo para vocês entenderem como Cristo ele é contra tudo que essa imagem, essa pirâmide representa. Porque esse é o sistema da besta, é o governo que domina o nosso mundo. E Jesus Cristo é contrário a isso, tá certo? Aqui, ó, verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de toda a terra, ele veio a esse mundo e se fez pequeno, se fez menor. Ele veio para servir, não para ser servido. E deu a sua própria vida para nos resgatar, né? Santo é Deus. E Deus o exaltou lá no céu, porque como ele se humilhou e foi obediente à obra de salvação que o Deus Pai deu essa missão para o Filho, ele veio aqui à terra e cumpriu a missão, então Deus deu um lugar de destaque para ele, exaltou ele no céu. E da mesma maneira, é assim com a gente. Então Jesus Cristo está dando essa lição para nós. Porque 2 apóstolos foram pedir para ele o lugar de destaque. Mas Jesus Cristo falou, olha, não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, aquele que se faz pequeno, aquele que se humilha, aquele que serve, aquele que é humilde, este vai ser exaltado. Né? Já no sistema aqui da besta, é o contrário. É aquele que tem muito dinheiro, muitas posses, é aquele que humilha os outros, pisa nos outros, é exaltado, né? Então Jesus Cristo está mostrando a diferença do modo operante de trabalho do reino de Deus e do reino do diabo, tá certo? Vocês estão vendo aí na imagem ilustrativa aí para vocês, o gráfico, né? Aí na base da pirâmide vai estar as classes mais baixas, os servos e os escravos. E no topo da pirâmide vai estar o faraó, né? Então vamos ver o que cada uma dessas representa nos dias de hoje. Então aqui o faraó, ele está no topo da pirâmide, né? Ele representa o anticristo que vai vir governar sobre a terra, né? Mas hoje é o príncipe deste mundo, é o espírito do anticristo que rege as outras classes que dominam sobre o povo, sobre aqueles que são os humilhados aqui na terra, tá certo? E Jesus Cristo falou, aqueles que são humilhados serão exaltados, né? Porque toda essa opressão que está sendo lançada contra nós, Jesus Cristo veio para reverter isso, amém? Então aqui os nobres e sacerdotes, eles simbolizam nos tempos atuais, no governo da besta, são os grandes empresários, são aqueles multimilionários, né, que dominam, são aquelas 13 famílias que quem conhece, estuda bastante, são as 13 famílias que dominam a terra, que são os grandes banqueiros, eles dominam as mídias, dominam tudo, né? Então o anticristo, o espírito do anticristo e os principados, potestades, todas as influências malignas que regem esse mundo, né, como está escrito na palavra, né? O mundo jaz do maligno, ele que governa aqui, né? Então ele que governa sobre esses grandes empresários multimilionários, tá certo? E os sacerdotes, eles representam os pastores corruptos, o Vaticano, são as religiões que controlam as massas, né? Nós sabemos que existem religiões que servem ao inimigo, tá certo?
Então, tomem cuidado, tá bom? Não é porque é uma liderança religiosa que você pode confiar totalmente nela, tá certo? Sempre escute o que o pregador está falando e confira nas escrituras, para você ver se realmente essa pessoa é de Deus ou não, tá? Tem que ter o discernimento, tá bom? Porque o inimigo usa da religião para controlar as pessoas e as massas, tá? Eu sirvo a Deus numa igreja e eu tenho certeza que essa igreja que eu congrego ensina Cristo, porque tudo que eles ensinam lá, eu confiro nas escrituras e bate totalmente. E lá, na Congregação Cristã do Brasil, não tem dízimo, não tem pastor, hierarquia, então eles não têm como enriquecer a custo da igreja, tá certo? Então ali é da maneira que Cristo ensinou, tá bom? São todos iguais, todos nós somos irmãos, não tem ninguém acima de nós. Todos nós somos governados por Cristo. Ele é o cabeça e nós somos a igreja. O governo do Cordeiro é assim, né? Jesus Cristo em cima e a igreja é o corpo de Cristo. Todos nós somos iguais perante Deus, não tem ninguém maior ou menor, tá certo? E se a gente seguir o que Jesus Cristo ensinou, nós temos que ser humildes e servir, e amar ao próximo. E aí sim, nós temos lugar de destaque no reino de Deus, tá bom? Os soldados, eles representam o exército e as agências de inteligência, né? KGB, CIA. Então, eles têm um alto lugar de destaque, né? E são muito usados pelo inimigo também, tá? Então, a gente vê que eles têm esse controle. Então, o sistema da besta, para poder operar, eles têm que ter um exército para poder ter autoridade sobre, para não ter rebeldia, né? Para ninguém queira ter coragem de tirar os grandes e poderosos lá de cima, tá bom? Os escribas, eles representam os livros, a informação, conhecimento, mídia. Então, é uma arma do inimigo também para poder... todo conhecimento aqui na Terra, ele influencia. Então, todos os livros que a gente aprende na escola, tudo, é uma doutrinação do inimigo para a gente continuar sob o jugo do maligno. Mas Jesus Cristo veio com a Bíblia Sagrada para quebrar toda essa informação do maligno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através das Santas Escrituras e através do ministério de Cristo Jesus, nós somos libertos de toda essa pirâmide do inimigo aqui, tá bom? Comerciantes são os ricos, né? Tem os grandes empresários, que são os multimilionários, que estão lá no topo da pirâmide. Mas aqui, nessa parte do meio da pirâmide aqui, são os ricos, são os empregadores que dominam sobre os pobres, né? Sobre os funcionários. Os artesãos, eles representam os artistas, a cultura, né? A gente vê, quando tem campanha política, a primeira coisa que eles vão chamar é os artistas, né? Para influenciar o povo. Então, uma força de controle do sistema da besta são os artistas, que são aqui os artesãos aqui da pirâmide que a gente está vendo aí na tela, tá? Os camponeses e os escravos somos nós, santo Deus. E na base da pirâmide, sendo humilhados, oprimidos. Por que você sofre tanto? Por que você passa por tanta humilhação, tanta perseguição? Né? Por que Jesus Cristo falou que ele veio para os pequenos, para exaltar aqueles que são os humilhados? Porque nós que estamos sofrendo aqui na base da pirâmide. E Jesus Cristo veio por nós. Então, Deus quer tirar a gente desse lugar aqui de sofrimento e nos colocar no lugar de exaltação, lá no céu. Santo Deus, amém? Então, ele quer nos libertar desse sistema aqui. Então, os camponeses são os operários, classes trabalhadoras, que simbolizam nós, os servos de Cristo. Né? Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, então nós somos servos. Então nós estamos aqui nessa categoria de camponeses, tá? Nós somos servos de Cristo. E os escravos são os oprimidos, são aquele trabalho sem remuneração, são os humilhados, são aquelas pessoas que o sistema suga todas as forças, né? Você trabalha, parece que você não vê o seu dinheiro retornar para você, porque você é um escravo do sistema, tá certo? Infelizmente, nós estamos aqui neste mundo, né? E o mundo jaz do maligno. Mas todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22, está escrito que nós somos escravos de Cristo. E quando nós somos escravos de Cristo, nós somos livres desse sistema aqui do mundo aqui, né? Então, por enquanto a gente está aqui na Terra, a gente sofre a influência do sistema da besta, tá certo? Mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar daqui. Se você for fiel até o fim da sua vida, sendo servo do teu próximo, servindo ele, ajudando ele a fazer o amor ao próximo, e sendo servo do Senhor e servo de Deus, você vai ser liberto desse sistema aqui que nos aprisiona aqui, e nós seremos livres em Cristo Jesus e teremos vida eterna no céu. Amém? Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Aí na tela também tem a pirâmide da nota de $1, né? Esse símbolo é famoso, né? Então tem a base da pirâmide e no topo da pirâmide tem o olho que tudo vê. Esse olho que tudo vê é o anticristo. São os principados e potestades que influenciam
nas camadas aqui inferiores aqui da terra, tá? E é contra esses principados e potestades que nós temos que lutar e batalhar. Foi para isso que Cristo veio aqui na terra, para nos trazer a graça santa e nos libertar de todo esse mal. Amém? Espero que todos vocês tenham entendido. Vamos continuar aqui, verso 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Solabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliade, e Elifelete. Um total de 11 filhos que nasceram de Davi em Jerusalém, né? E lá em Hebrom, lá em Judá, ele também teve 6 filhos. Então até aqui, onde nós estamos lendo, Davi teve 17 filhos, né? Santo é Deus. Será que Deus se agrada de um homem ter várias mulheres e vários filhos, né? Será que foi isso que Deus queria para o seu povo? É isso que Deus queria de um rei, né? A gente vai ver que não. Em Deuteronômio, capítulo 17, eu quero que vocês leiam na casa de vocês. Deuteronômio 17, do verso 14 até o 20. Lá tem uma profecia que Deus deu a Moisés sobre que a nação de Israel, quando chegasse em Canaã, eles iriam pedir por um rei e como que o rei deveria se portar, né? E aqui Deus deixa bem claro que não era para o rei ter muitas mulheres, porque ele ia se corromper, né? E foi assim com Davi, foi assim com Salomão. Eles pecaram. Isso aqui, então, Davi está pecando, tá? Isso aqui, Deus não está feliz com essa situação aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que cada um deixe seu pai e sua mãe e case a uma mulher. Então, nós cristãos devemos casar com uma mulher só. Foi assim desde o Gênesis, Adão e Eva, né? Então esse é o casal, o modelo cristão, bíblico de casamento. Um homem com uma mulher, tá certo? Não é para um homem ter várias mulheres, tá certo? Isso, diante de Deus, é pecado. Aqui, ó, Aqui, ó, Deuteronômio 17, eu vou ler só o verso 17. Tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro, multiplicará muito para si. Então, eles não deveriam ter nem muitas mulheres e nem ter muita soberba, muita ostentação, muito dinheiro, né? Para que eles não se desviassem, né? Para que eles servissem ao Deus e ao seu povo. Verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subirem em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Então, se tornou rei, cumpriu o propósito dado por Deus para ele, já começou as lutas, né? Os filisteus ficaram sabendo e já foram pelejar contra ele. E ele se abrigou em sua fortaleza. Então, toda vez que o inimigo quiser batalhar com você, o nosso Senhor é nossa fortaleza. Se abrigue debaixo do santuário do Altíssimo, Santo é Deus, e você será protegido por Deus. E quando Deus te der uma resposta que a vitória é sua, você pode lutar com fé e você será vitorioso. Foi assim que aconteceu com Davi, ó. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Mosá nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então aqui Deus deu a confirmação: olha, vai que a vitória é sua. Aí o Davi recebeu a promessa de Deus, aí já foi com confiança e fé e vai vencer os filisteus, né? Verso 19. E Davi, verso 20. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Santo é Deus. Deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Olha só aqui o perigo aqui, ó. Os filisteus saíram da batalha, perderam a batalha e largaram seus ídolos. Em vez do povo de Deus aqui queimar como Moisés mandou, destruir os ídolos quando chegasse lá em Canaã, o Davi não. Eles pegaram os ídolos deles e levaram para casa. Então isso aqui não vai agradar nosso Deus, tá bom? E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Então Deus deu uma estratégia para o Davi, para ele, qual o local que a vitória seria mais certa, né? Então fique atento às estratégias que Deus, que o Espírito Santo te revela na sua jornada, amém? E há de ser que, ouvindo tu em um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir
arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar em Gezer. Então faça o que Deus mandou na tua vida e você será abençoado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.